Olá pessoal, somos todos mestres. Eu, Érica Lima, estamos aqui novamente com vocês, junto com o Jefferson. Oi, Jefferson! Olá, Erika, tudo bem? Olá, Joicinha. E a Joyce. Oi, Joyce! Oi, Erika e Jefferson, tudo bom? Tudo jóia? Hoje nós viemos falar com vocês a respeito de inconsciente coletivo. É um tema que a gente já conversou aqui no podcast, em outros áudios, mas sempre há algo a explorar, sempre há algo a gente trazer mais sobre o assunto, conversar um pouco mais, principalmente porque é muito importante a gente estar sempre relembrando do quanto nós somos influenciados pelo inconsciente coletivo e o quanto nós influenciamos o inconsciente coletivo. E é uma via de mão dupla, né? Não é só um lado e não é só o outro lado. Então a gente resolveu, a gente estava conversando um pouquinho antes, para esse momento que a gente está vivendo, principalmente no Brasil, e aí a gente resolveu tratar um pouquinho mais sobre esse assunto do inconsciente coletivo e do que a gente está alimentando o inconsciente e o que nós também, às vezes, somos influenciados por ele também. Eu vou passar para a Joyce, ela vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente sobre esse assunto, né, Joyce? Erika, a gente achou interessante falar sobre isso justamente para esse momento, como a Erika falou, né? A gente está no momento de eleição, então os ânimos, né, de uma forma geral, se inflamam muito, porque acho que ainda, infelizmente, né, a nossa sociedade briga por algo que seria para um bem comum, né? Então tem muita divisão ao invés de união, né? E as pessoas ficam mesmo muito inflamadas, principalmente quando o assunto é política. A gente sabe, né? Política, futebol e religião é difícil conversar, né? Sempre gera ânimos mais inflamados, Exaltado. né? Exaltados. E são os três temas que geram como que eu posso dizer? O inconsciente coletivo fica muito agitado justamente com esses três temas, né? Futebol. Sim, são temas que mexem muito com as pessoas, é verdade. E eu estava compartilhando com a Erika e com o Jefferson. Ontem foi eleição, né, aqui no Brasil, e eu senti que estava um clima bem pesado, né? Inclusive, quando eu estava chegando perto do local que eu fui votar, à medida que eu me aproximava, eu sentia um mal-estar, assim, uma coisa ruim mesmo, né? E então isso me fez pensar muito sobre o que todos nós juntos geramos na atmosfera, essa bolha energética que a gente vai criando, né? Muitas vezes a gente não tem muita noção disso, porque a gente não pensa no quantitativo, a gente pensa no que nós pensamos, né, como indivíduos, mas isso tem um resultado que se multiplica por milhões e milhões de pessoas, né? Então tudo isso forma uma camada energética que pode ser positiva ou pode ser negativa também. E ontem eu senti muito essa energia pesada, né? Então, até eu participo de um grupo no WhatsApp e tudo, a gente estava comentando sobre isso, e o pessoal começou a compartilhar coisas assim, melhores, né, mantras, coisas que a gente pode fazer para dar uma melhorada na vibração, e eu tive que fazer, porque realmente eu estava me sentindo bem pesada. Então, é legal a gente refletir sobre a importância que tem o nosso pensamento. A gente não tem noção do quanto isso é importante, porque isso também vai reverberar em decisões, vai reverberar no futuro, que é para todos. Então, quanto mais a gente prestar atenção no que a gente vibra, no que a gente pensa, é bom para a gente, óbvio, mas é bom também para outras pessoas. E é muito legal fazer essa reflexão mesmo, porque a gente não tem ideia do quanto isso é forte e que multiplicado por milhões e milhões de pessoas, isso fica assim muito forte. E aí vai criando como se fosse uma reação em cadeia, né? Eu penso isso, o outro pensa aquilo, então digamos que são pensamentos negativos. Então eu pensando negativo, mais 2, mais 3, mais 10 mil pessoas, mais 100 mil, mais 1 milhão de pessoas, a gente acaba influenciando outras pessoas também que vão ser atingidas por esse tipo de vibração, né? E vão acabar também entrando nessa bolha aí de energia densa, né? Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. Né, Jefferson? O que você acha? E isso que você falou, Joicinha, é uma verdade absoluta. Até a semana passada, estava lá nos estudos com o Wagner Borges, né, no IPPB, que é
eu estudo já há vários anos com ele, num grupo fechado ali para mais ou menos umas 100 pessoas, e ele deu um exemplo que eu acho que vale a pena colocar aqui, encaixar, me veio isso agora de bate-pronto, que um exemplo que muitas pessoas aqui que ouvem o Somos Todos Mestres vão poder lembrar. Mas acho que, se não me engano, foi em 94, acho que foi o episódio, quando o Ayrton Senna desencarnou, né, naquele acidente na corrida, né? E para o brasileiro, o Ayrton Senna era um verdadeiro herói, né? Assim, de forma geral para o país, né? Como aqueles ídolos que levam a imagem do Brasil para fora, né? Naquela época eu tinha de 13 para 14 anos, ou 14 anos, não me lembro. E aquilo foi uma comoção tão forte no Brasil, né, que aquilo era 24 horas falando sobre o Ayrton Senna, né, exclusivo, às vezes ficava direto, né, interromperam programas e tudo mais. E aquilo afetou todo mundo, né, porque naquela época a internet não era algo assim como é hoje, estamos falando de 94, né, então muitas das pessoas estavam rádio, televisão, e todo mundo ficava lá querendo saber notícias, tal, e aí quando ele desencarnou mesmo, tal, e virou uma comoção, aquilo foi tão forte que o inconsciente, teve gente que passou mal, que chorava, sem, assim, saber direito o que está acontecendo, porque estava todo mundo triste, né, então aquilo lá, 10 pessoas, 1.000, 100 mil, 1 milhão, 20 milhões, sei lá, 100 milhões, 200 milhões de pessoas, né, tudo bem que 94, sei lá, 100, mais de 100 milhões de pessoas, imagina, que era meio que unânime, né, o Ayrton Senna era unânime para esse país, né. Sim. Então todo mundo entrou naquele inconsciente coletivo de tristeza, o país ficou muito triste mesmo, né. Então isso afetou todo mundo, de alguma forma, só realmente quem estava completamente desconectado com o processo naquele dia, né? E também os dias depois, porque ele desencarnou, aí depois o procedimento que foi lá na Europa, depois ele ter vindo para cá, ter feito o velório dele, o enterro, né, o corpo de bombeiro passando nas ruas, né, quem viveu naquela época sabe o que foi isso, né, então, ou seja, foram tipo 2 semanas de tristeza profunda no inconsciente coletivo, né, então isso foi no psiquismo do Brasil, né, na psicosfera daqui, pegou muito, né, e hoje a gente está vivendo um momento similar, só que em vez de tristeza, que é uma coisa ruim, né, mas seria tristeza, hoje de raiva, de ódio, né, nesse momento atual, aqui, pelo menos no Brasil, da política. E assim, o momento que, no caso, a Joyce comentou, né, preocupante. A minha ideia, o meu conselho seria, na medida do possível, buscar assuntos mais elevados, porque se você entrar nessa sintonia também, você contribui, se alimenta esse processo da psicosfera, do psiquismo coletivo, você alimenta também, né? Mas é um exercício que não é fácil, porque o volume de pessoas que estão aderindo a esse movimento, né, de raiva, de ódio, de intolerância é muito grande, e de todas as partes, tá? De todas as partes. Pessoas espiritualizadas, pessoas religiosas, pessoas com doutrinas, né? Nessa hora é bem complicadinho você não se envolver com isso. Então é um exercício maior que deve ser feito para você não entrar na sintonia. Então, assim, acho que vale aqui mencionar você se esforçar para que quando você se percebe, né, tem que se perceber também, né, porque senão você não consegue notar, você já está no meio, e é assim que acontece, né, você se vê como se fosse um sonho dentro de um sonho de um outro sonho. Por isso que chama inconsciente coletivo, né? Exatamente, e como tem muita gente vibrando nesse inconsciente coletivo, e você também, você entra, né? Se você não está bem vigilante, você entra nisso também, mas
é um exercício, é um pacote que você está encarnado. Não tem jeito. E outra, nós estamos no Brasil, nós não estamos lá, sei lá, num país que esse processo já foi. O Brasil está passando por isso, é como se fosse, não é, tá? Mas uma simbologia, como se fosse um pré-adolescente revoltado, aquele turbilhão de hormônios, detonando tudo, os pais ficando loucos, né? E geralmente é assim, nós já fomos adolescentes e sabemos quanto trabalho que a gente deu, no geral, né? Pelo menos muitos daqui dos ouvintes já passaram por isso, né? É um pouco disso, Brasil, né? Então, vamos ter que aguentar o tranco e ficar atento para não deixar isso afetar tanto. Também você ouvinte aí e internauta do Somos Todos Mestres, também não contribuir tanto para isso, né? Para jogar lenha nesse inconsciente coletivo. É um exercício complicado, assim, sabe? É difícil não ser afetado, difícil não somar a esse fluxo, a esse maremoto do psiquismo inconsciente, né, do povo aqui, né, no caso mais o brasileiro. Então é um processo bem complicadinho, tá atento, buscar se observar, pensar em coisas diferentes, buscar assuntos elevados, ouvir um tipo de música, coisas que a gente já falou em outros áudios. É nessa hora que é importante você, mesmo diante do maremoto, pensar em alguma coisa elevada, ser um pouco diferente, não contribuir tanto, né? Porque contribuir de alguma forma, a gente já contribui porque nós não somos perfeitos, nós temos altos e baixos direto, né? Não adianta querer fazer um tipinho de anjinho, de iluminado, de ascensionado, porque aqui não tem ninguém assim, vamos ser bem sincero, nós estamos aqui batalhando, melhorando um dia de cada vez, tendo uma visão sendo bem realista. Ninguém aqui já superou, já acertou o seu processo, e só está faltando desintegrar a matéria e furar o céu e ir lá para o plano mental. Estamos bem longe disso nesse momento. Exatamente. Então, ter um pouco de humildade e ver que isso depende da gente também, né? Nós temos parte fundamental nesse processo. A gente não está ileso passando, sentindo essas coisas, mas também ileso em contribuir para essas coisas. Né? Então faz a tua parte, busca virar um pouco o jogo, pelo menos que seja o seu universo, entendeu? Pelo menos. Acho que era isso que eu poderia, sei lá, falar. E você, Eriquinha? Você estava falando a respeito da gente prestar atenção, de estar vigilantes. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu vi uma reportagem a respeito, na época que a polícia entra em greve, e aí as pessoas começam a saquear, começam a ter muito mais, né? As pessoas começam a saquear mercados, a saquear as lojas, e teve uma reportagem que eu vi de uma moça que foi entrevistada porque ela voltou na loja para devolver as coisas que ela tinha pego. E aí, o repórter foi questionar, mas por que você fez isso? Gente, ela respondeu, eu não sei. Muito bom. Quando eu vi, eu já estava fazendo, e mesmo assim, era como se eu não fosse eu. E foi incrível, gente, porque a reportagem que ela deu é o que a gente está conversando aqui, se a pessoa não tiver vigilante. Porque se a gente não tiver vigilante, é como se essa força, igual a Joyce comentou, que é um campo que vai tomando uma proporção tão grande, e se a gente não está vigilante, esse campo meio que toma conta da nossa mente e a gente age conforme a força que está nesse campo. E foi o que ela respondeu. Ela respondeu, quando eu vi, eu já estava fazendo, e mesmo assim, era como se eu não sentisse vontade de parar. Tanto que eu não parei. Só que aí, depois que aconteceu, depois que eu estava em casa, aí é quando ela saiu daquele meio, né, daquele campo, daquele alvoroço. Turbilhão, né? Exatamente. Aí ela, quando eu estava em casa, que eu parei, pensei e falei, gente, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz, eu não sou assim. Eu não roubo, eu não faço isso.
E aí foi onde ela voltou para devolver. E aí, claro, né, a loja, eu acho que entrou num acordo, não quis fazer da parte dela, tudo. Mas assim, eu me recordo e me marcou muito aquela reportagem dessa moça ter falado isso, porque mostra muito essa questão de se a gente não tiver vigilante, o quanto essa força, igual a Joyce comentou e explicou, o quanto ela toma conta da gente, toma conta da nossa mente aqui, e a gente age conforme o que essa força está vibrando. E como a Joyce comentou, não é uma coisa tão boa que você sentiu no dia das eleições, né? Nas últimas eleições agora. Então, infelizmente, para quem for ouvir esse áudio no futuro, a gente está falando de 2016. 2016, epa? 18? 2018. Pera aí, tô perdendo. Eriquinha, você está no passado, você está no presente e você está no futuro. Pois você está 4 horas lá na frente total, na Finlândia. Einstein total aqui, porque eu tô no futuro de horário e falei de 2016. Ó, esse áudio é de 2018, tá, gente? Isso é pra mostrar que o tempo é relativo mesmo. A gente tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Muito bom, muito bom. Na nossa mente, o tempo está acontecendo a todo instante. A todo instante, né? Não linear. E aí eu quis comentar a respeito disso e a respeito da vigilância, porque outra coisa que eu me recordei foi que uma época que, quando teve o acidente de avião, que morreu quase todo mundo de jogadores de futebol, acho que foi no final do ano passado. Qual que é o time? Eu não me recordo. Fugiu agora o nome. Isso. Chapecoense, exatamente, que era de Joinville, né? Se não me engano. Isso, eu lembrava que era do Sul, mas... Aí, na época, gente, foi logo quando eu cheguei no Brasil e eu fui de férias. E aí todo mundo falando, nossa, viajar de avião. Principalmente o pessoal da família, né? Ficava, ai meu Deus, viajar de avião. Mas aí quando a gente chegou, o pessoal não parava de falar desse assunto do acidente e as pessoas julgando muito o piloto, o que aconteceu, ai que não sei o que foi uma irresponsabilidade. E aí, quando teve um momento que eu entrei nesse assunto, e gente, foi incrível esse assunto que a gente está conversando agora a respeito de vigilância. Quando eu entrei nesse assunto, veio à minha mente... não alimenta isso. Não alimente isso porque vocês não sabem o propósito maior de todas as coisas. Vocês não estão conseguindo enxergar o propósito maior de tudo. Então não alimentem energias negativas em cima de determinadas pessoas, que era o que as pessoas infelizmente estavam fazendo na época, de questionar muito o que o piloto fez, o que o piloto deixou de fazer, que não sei o que foi responsabilidade, que não foi. Só que cada um de nós, a gente não está na pele da pessoa, a gente não vivenciou o que ela vivenciou, a gente não passou o que essas pessoas passaram, a gente não sabe das histórias por trás de cada um que foi ali. Gente, às vezes o que ocorreu ali para eles pode ter sido algo tão grandioso para cada consciência daquela, e a gente estava enxergando só o nosso lado. E veio essa frase muito forte à minha mente: não alimente isso. E o que eu senti muito é que estava sendo alimentado muita energia negativa em cima de uma determinada pessoa que a gente não entende e que a gente não sabe a história, o porquê. Então entra nesse mesmo assunto de inconsciente coletivo. Se muitas pessoas começam a denegrir a imagem de alguém, a falar mal de alguém, independente do que seja, né? Que seja algo de baixa vibração, isso vai gerar um inconsciente coletivo forte. Como também o contrário ocorre. Se a gente eleva os nossos pensamentos, se a gente, igual o Jefferson falou, de você utilizar agora, nesse momento, tudo que a gente comenta a respeito da música, a respeito dos pensamentos, a respeito da gente se interiorizar. A Joyce comentou do pessoal no grupo do WhatsApp passando meditação. Todas essas coisas, se a gente alimenta isso, também é o inconsciente coletivo sendo alimentado de uma força muito elevada, muito sutil.
Então é algo da gente se pensar muito a respeito de inconsciente coletivo, quanto às vezes a gente é até injusto com as questões, sendo que a gente não está vendo o todo. Então é ficar atento entre nós mesmos, né? Vigilantes com a nossa energia e com o que a gente está alimentando. Quais tipos de conversas que a gente está tendo e o que a gente está alimentando ali naquela conversa. Porque às vezes você pode entrar de gaiato. Era o que ia acontecer comigo. Eu ia entrar de gaiato numa conversa e quando eu comecei a falar, me veio esse pensamento, não alimente isso. E aí na hora eu cortei e até falei o que me veio o pensamento. Falei, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe o porquê disso tudo, um propósito maior. Então, aí é o recado que eu deixo para todo mundo, né? De gente se observar e observar em que tipo de conversa que a gente está entrando e pensamento também, né? Legal. E aí, Joicinha, uma consideração final? Você gostaria de a Érica, só para compartilhar, assim, para fazer entender assim, de uma forma mais fácil, né? A Érica estava falando dessa moça, né, que se contagiou ali por aquela vibração do momento e acabou saqueando uma loja. Eu lembrei de uma coisa que acontece muito e que é muito forte. Por exemplo, se alguém já foi no estádio de futebol durante um jogo, sim, vai sentir exatamente isso que a gente está falando, porque a energia ele é tão forte do torcer, do vibrar, né, que mesmo a pessoa que nem eu não me ligo em futebol, eu nem gosto muito, coisa minha. Agora, eu tenho certeza que se eu for para um estádio de futebol, eu vou ficar gritando que nem uma doida, que nem todo mundo lá, porque a energia é contagiante. Então, é uma forma da gente entender como isso acontece. É tão forte, que quando a gente vê, a gente já tá fazendo, já tá gritando, já tá fazendo igual, já tá pensando, enfim. É que o estádio de futebol é uma coisa assim mais forte, né? O estádio de futebol, acho que a gente até tinha comentado nesse outro episódio que a gente falou sobre o inconsciente coletivo. Acho que eu cheguei a citar sobre o estádio de futebol também, que é uma coisa que quem não gosta sai gostando de futebol por conta da energia que vivenciou lá. Por conta da energia, exatamente. Então é uma forma da gente pensar, né? Que tanto para bom quanto para ruim, existem muitas outras vibrações no meio, mas isso é contagiante. Então vamos pensar, né, um pouquinho, tanto em nós, que faz bem pra gente, que isso também é importante, né? Mas que várias pessoas se fazendo bem, fazem bem para muitas pessoas, né? Então vamos confiar. Essa foi a mensagem que eu recebi do meu mentor ontem. Por mais que o momento, de repente, né, possa ser estranho, possa ser tenso, a gente precisa confiar, porque na verdade existe perfeição em tudo que acontece, nada é por acaso, né? Então pode ser uma coisa, de repente, que aconteça na nossa vida negativa, nesse momento a gente enxerga como negativa, que nem a Érica estava falando do acidente, mas isso faz parte, é uma pecinha de um grande quebra-cabeça, e isso faz parte de algo por um bem maior, né? Então vamos confiar e vibrar positivo, gente, é isso. Legal. Bom, acho que da minha parte final a gente fazer a nossa parte, buscar fazer o melhor. Nós estamos também em processo de transformação, de evolução, então não tem perfeição ainda em nossas atitudes. Atitudes é o que são realmente as transformações, porque você pensar é importante, porque antes de você agir, você está pensando. Então, se você mantém a sua mente sadia, chances de você ter atitudes sadias, né? Não dá para você ter atitudes sadias sem que a sua mente esteja sadia. Se a sua mente não está sadia, provavelmente suas atitudes não serão sadias. Então, com isso estou querendo dizer que nós, e eu estou me incluindo nisso, estou em transformação, estamos em transformação, nós temos oscilações de pensamentos, nós às vezes pensamos coisas que, sendo sincero, dá vergonha de pensar, mas a gente está nesse pacote aqui dessa encarnação, tem coisas que são nossas, tem coisas que são do inconsciente coletivo, então para você fazer a filtragem, você ter percepção, entendimento, compreensão desses conteúdos, só dá para ser feito se você se engajar, se você se empenhar, mas o dia a dia também, ele
também é uma grande prova, né? Ele te consome, ele te engole muitas vezes, e quando você vê, você está fazendo coisas que você não queria fazer, né? Mudar a sua história é uma série de escolhas durante uma vida inteira, sabe? Eu gostaria de dizer aqui que eu me sinto, isso é uma visão minha, claro, que nós vivemos um grande processo e que precisamos ter a humildade de ver que é muito fácil a gente apontar as coisas para as outras pessoas, para a população e se separar disso, mas nós fazemos parte disso. Então, faz a sua parte, mesmo que seja minúscula essa sua parte, entrega, né? É um exercício muito complicado entregar, porque, no geral, o ser humano tem uma tendência absurda de controlar as coisas, todos os seres humanos, de forma geral, mesmo desencarnado, tem a característica ainda de querer controlar as coisas, e no mundo espiritual é absoluta entrega, né? Então, buscar fazer esse exercício pessoal de ser um pouco melhor cada dia, faz a sua parte. Infelizmente, não tem como mudar o mundo inteiro ou um país inteiro, cada um fazendo um pouquinho, vai melhorando um pouquinho, quem sabe em algum momento esse país aprenda com o momento que está passando. O mundo também, a população mundial está passando, não é uma coisa só no Brasil, é uma coisa que está meio que irradiando em vários lugares do mundo, né? Esses extremos. É um momento da humanidade, sendo bom ou ruim, é meio que assim que a Joyce falou, que o mentor passou para ela, entregar, confiar. A gente olha algumas coisas, a gente acha que pode achar que está completamente errado, ou sei lá, que está completamente certo, mas tem planos maiores para isso. A gente não consegue, na maioria das vezes, perceber muitas coisas, assim, sabe? O que dá para a gente perceber? Dá para a gente perceber o que está acontecendo com a nossa vida agora. E olhe lá, isso, se você estiver vacilando, você nem percebe o que está acontecendo com você, para que caminho que você está seguindo, que você está escolhendo. Você está escolhendo. Não é ninguém escolhendo para você. Mas se você não está escolhendo bem as coisas para você, é óbvio que você vai nessa onda e que outros vão escolher por você. Então, qual o único meio que você tem de proteção e de fazer uma coisa melhor? Você fazer a sua história. A sua. Não dá nem para você fazer do seu marido, da tua esposa, do teu filho. E olhe lá, do teu filho, da tua filha. Eles também são espíritos, eles são únicos, eles muitas vezes são espíritos mais velhos do que você mesmo. Então é um negócio muito, muito complexo. Então busque fazer a sua história, que você já está ajudando você e de alguma forma o mundo, né? É isso, sei lá. Vê aí como aquele ditado da gotinha no oceano, né? Mesmo que você faz um pouquinho, mesmo que você ache que é insignificante o que você está fazendo, você está contribuindo para um oceano. É importante, sim. Você faz parte do oceano. Com certeza. Faz parte. É o que eu sinto desde que eu iniciei esse meu processo, de que o cuidar de você é o mais importante. Então, se cada um que estiver ouvindo aqui levar para si essa questão que a gente está falando, da autovigilância, de você saber que caminho você está pisando, o que você está fazendo, gente, já está contribuindo horrores para não alimentar o inconsciente coletivo denso, de sintonia baixa. Isso já é contribuir muito, muito, né? Então, cada um de nós cuidando do que está aqui dentro, né? Do que está precisando resolver aqui dentro, está curando a si e ao mundo, com certeza. Legal. Então é isso, pessoal. Agradecemos imensamente a cada um de vocês que estiveram com a gente aqui hoje. Lembrando vocês que, se vocês quiserem deixar comentários, sugestões de outros temas, vocês podem acessar o nosso site também, que é o www.somostodosmestres.com. E um grande abraço para vocês, agradecemos imensamente a cada um de vocês que estiveram com a gente aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Eu deixo um beijo no coração de cada um, muita luz
E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Desejo aí para vocês uma excelente semana. Paz e luz, a gente se vê no próximo programa aqui do Somos Todos Mestres. Até mais.